E aí, pessoal, tudo bem? Estamos novamente gravando o podcast. Dessa vez, a nossa ideia é um podcast gamer. A ideia é utilizar o War como base da nossa construção para analisar, de fato, a guerra entre Israel e o Irã. Embora hoje, na data que a gente está gravando, a guerra já tenha sido suspensa. A nossa proposição, então, no fim das contas, do ponto de vista histórico, analisar geográfico, analisar essa construção desse mundo atual e dessa crise que leva a tal guerra. No primeiro episódio, que vocês já deveriam ter assistido, curtido e compartilhado, a gente tratou da construção e da identidade desses países envolvidos. Hoje nós vamos usar as geografias e entender a geopolítica desse conflito, que de fato vai trazer para nós aí uma cartela de perspectivas diante de todas essas cabeças que estão aqui. À minha direita, professor Alex, de Geografia. Tranquilo. O Peterson, que é professor de História. O Sandro, que é professor de História, Filosofia. E o Aquiles, nosso professor de História aqui também. E vamos lá, vamos seguindo em frente. O Alex vai trazer um panorama, então, dessa construção desde os ataques às Torres Gêmeas em 2001. Então, pessoal, tudo legal, tranquilo? Fui, de uma forma gentil, convidado pelo pessoal do podcast a participar. E eu trouxe alguma coisa aqui que alguns já esqueceram, né? Para dar uma incendiada. E aí, conversando com o professor Lucas, a gente teve a ideia de trabalhar com mapas e trazer um pouco de algumas coisas mais obscuras, assim, sobre os Estados Unidos. Então, eu montei aqui um panorama rápido, tá? Para a gente não ficar também enrolando você, meio dormir, né? Algo que aconteceu. Tá? Então é o seguinte, General Wesley Clark, tá? Após visitar o Pentágono após o 11 de setembro de 2001, ele ouviu algo estranho, algo interessante, algo que dizia que os Estados Unidos, né, ele planejava derrubar 7 países. Né? Quais eram eles? 1. O Iraque. 2. A Síria. 3. Líbano. 4. A Líbia. 5. Somália. 6. Sudão. E adivinha? 7. O Irã. Coincidência? Será que é mentira? Será que não foi? Teoria da conspiração. Será que esses países sofreram alguma coisa? Então eu compilei alguns dados, né, para a gente colocar aqui na mesa e checar. Então, por exemplo, tá? Veja que coincidência. O Iraque foi invadido em 2003 sob o pretexto de armas de destruição em massa. Saddam foi deposto. Né? Líbia, 2011. A OTAN, liderada por quem? Pelos Estados Unidos, interveio na Guerra Civil. O Calife, né, foi morto. Síria, desde 2011, em Guerra Civil, os Estados Unidos, né, apoiaram rebeldes, confrontos indiretos com o Irã e a Rússia. Sudão sofreu sanções dos Estados Unidos. Em 2011, o país se dividiu em Sudão e Sudão do Sul. Somália, intervenções indiretas via drones, apoio a forças locais contra o Al-Shabaab. Né? Líbano, pressões políticas e econômicas, mas sem intervenção militar direta. E, até então, né, antes de tudo aconteceu, fortes sanções ao Irã, econômicas, sabotagens, tensões crescentes, mas sem guerra direta. Até então. Né? O que os senhores acham disso? Coincidências? A nossa carta, eu acho, a gente criou umas cartinhas, né? As cartinhas como War, que define todo esse material. Isso precisa ficar claro, todo esse material, o nosso nerd principal, o Alex, produziu durante dias esse material e vai estar disponível no link junto desse vídeo. Então, para replicar nas escolas, para vocês como alunos estudarem, entenderem do que a gente vai falar aqui, que às vezes
muito conteúdo, muito tempo, né? A gente está falando desde 2001 da geopolítica do Oriente Médio e também da América. A gente vai estabelecer isso, mas esse material de apoio está disponível para todo mundo lá no link junto. O nosso personagem, talvez o nosso personagem central da nossa discussão hoje, seja a cartinha do super trunfo de Israel. Israel é um territóriozinho lá no meio do praticamente nada. Israel hoje teve o seu território reconhecido pós Segunda Guerra Mundial, que foi um grande passo para esse povo que, né, teve 6 milhões dos seus participantes mortos na Segunda Guerra Mundial. Agora, esse povo, ele se torna aliado de quem? Das cartinhas que nós temos. Quem é o aliado principal de Israel hoje? Nós temos aqui... Essa aí. Hã? Essa aí. Essa aqui, Essa aí. que é... os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, gurizada. Esses caras aqui, enfim, depois lá de 45, que foi o povo de Israel foi estabelecido ali, né, através de um acordo, os Estados Unidos passaram, né, a ter um interesse em Israel muito grande, né? Primeiro, porque é uma região ali de passagem, de extremo comércio, e queria também estabelecer, né, a sua hegemonia ali naquela região ali do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos sempre foram, sempre serão os aliados principais de Israel, junto com a tia véia, que agora se foi, agora é o príncipe Charles, né, que está lá junto com os Estados Unidos. Agora eu estava vendo esses dias que estão, né, fazendo um movimento armamentício, né, a OTAN, através dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha, não, da Inglaterra, né, eles estão forçando os outros países, membros da OTAN, a destinar uma parte do seu produto interno bruto justamente para a questão armamentícia. Então, o que esses caras estão querendo com isso? Armar todo mundo, né? Paralelo a isso, a gente pode entender o porquê que a Ucrânia quer entrar para a OTAN, porque ela também quer se sentir protegida, e aí a Rússia está, nesse meio tempo, junto com a China, ali estabelecendo assim uma zona de, não, para aí um pouquinho, não pode ser assim. Então a gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos, na OTAN, porque assim, os caras estão se armando, né? E assim, a guerra que terminou de uma forma surpresa, terminou repentinamente, na verdade não foi uma guerra, até o Lucas falou direitinho, foi suspensa, não quer dizer que não vai acontecer, não torne a acontecer. Se essa guerra tornar a acontecer e esse tratado de armamento, enfim, for finalizado, acho que teremos problemas, né, da OTAN com esses países um pouquinho mais adiante. Então a gente tem que ficar ligado para ver o que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa que o Alex trouxe que é muito importante que a gente pense agora é essa ideia de teoria da conspiração. A ideia de teoria da conspiração, ela está sempre presente nas mudanças da história do mundo. Sempre se inventa um inimigo para se combater esse inimigo. No nosso caso, no nosso mapa aqui, como figura central hoje, tendo Israel, quando Benjamin Netanyahu começa a tomar o poder, a estar no centro do poder desse Estado, do Estado de Israel, já lá em 1992, 1994, nas Nações Unidas, ele começa a dizer que o Irã tem um potencial de arma atômica. O Irã vai construir a bomba atômica e aí o mundo está ferrado. Só que desde 1992 a história é a mesma. Assim como todos esses 7 países que o Alex trouxe na nossa abertura, também tem um inimigo escondido deles. O Iraque, qual que era o inimigo? Ele tinha armas de destruição em massa. Armas químicas, né?
A Síria, ela tinha ali o Hamas. Bashar al-Assad, que era presidente, disse que estava produzindo, tinha estoques de armas químicas guardadas também, que foram destruídas também. Fizeram um acordo, a Rússia destruiu as armas, tirou de lá as armas. Mas mesmo assim derrubaram o governo. Então, assim, galera, o material tá lá disponível para pesquisa. O que eu fiz aqui enquanto os guris falavam foi dei cartinhas para cada um e agora a gente vai começar o nosso jogo. A minha carta é a principal e agora vocês se lute. Que relação tem as cartinhas que vocês escolheram? Agora tu pega mais uma. Que relação tem... Fica contigo. Que relação tem as cartinhas que vocês escolheram com o nosso conflito de partida do nosso jogo hoje? Só para complementar, pessoal, assim, de repente acha difícil. Muita fala, é muito data, são questões vastas, tá? Então não se preocupem. Todo o material foi compilado em português, uma linguagem mais ou menos simples dentro do possível, tá? E eu também consegui compilar uma tabela que eu penei 5 horas para gerar para vocês, tá? Ela tem um compilado desses países com vários detalhes. Eu queria saber qual é maior que o outro, tem bomba atômica ou não, será que ele está dentro da organização das bombas atômicas ou não, ele pertence ou não, fonte de energia, tá? Mastigaço, para depois tu assistir e ficar assim, mas e o que era e tal? Porque o interessante que a gente conversou na semana passada é o tamanho de Israel perto do Irã, falando fisicamente, né? Exatamente, o Irã tem na casa dos seus 1,6 bilhões de quilômetros quadrados de extensão, e Israel 22 mil. Mas eles estão trabalhando nisso, né? Eles estão aumentando esse território. O negócio Só para complementar, hoje o Israel está no tamanho de Sergipe. É muito ridículo em relação a... Outra coisa também em relação aos Estados Unidos, né, que sempre se outorgou, né, o grande super-herói, o grande defensor das democracias, da liberdade. Hoje nós temos, no Irã, uma teocracia. Se a gente pegar, historicamente, o Irã em 1960, comparar com hoje, o Irã é totalmente diferente. E essa coisa da teocracia e não democracia é mais uma desculpa dos Estados Unidos poder intervir. Tá? A gente sabe que no primeiro ataque ao Irã feito, aí houve até comemorações populares, mulheres rasgaram os véus e atiraram e tudo mais. Porque nem essa comoção popular esse regime consegue trazer ao povo. Só para deixar claro aí. Vamos lá? E se eu dissesse para vocês que, de repente, seria interessante para a Rússia que o Irã fosse detonado. Vocês poderiam me dizer disso? Eu diria que não. Mas desmancha a tua tese aí, vamos ver. Se ele se tornasse hegemônico, o Irã fazia de forma boa, interessante ali, né? E se ele caísse, será que isso seria interessante para a Rússia? E aos olhos da mídia, ele está como mediador, mas no É provável até, porque ele ganharia muito economicamente isso. Mas, se a gente vê bem nas últimas décadas, o que acontece? Muito está sendo dividido hoje. China, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mais provável é que esses três ganhassem com a destruição do Irã. E agora? De alguma forma de acordo, de alguma coisa assim. Mas o Irã não distribui energia para a China, Sim. para a Rússia. Mas se eles perder a fatia, vai ficar um pouco mais difícil os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai tomar conta daquilo ali, porque a gente sabe disso, né? Não vai ser Israel. Seria fatiado. Vai dividir uma neocolonialização. Exatamente. Será? Tu concorda, Aquiles? Não, eu acho que é muito difícil isso. Porque, na verdade, o projeto é esse mesmo. Na verdade, essa história de programa nuclear do Irã, na verdade, isso é uma grande desculpa, né? É lógico que isso é vamos dizer assim, um objetivo secundário desse ataque, dessa guerra. O objetivo primário mesmo era derrubar o governo do Irã, era criar o mesmo caos que foi criado no Iraque, que foi derrubado do Saddam Hussein, o mesmo caos que está sendo criado, que já criou na Síria, o caos que está o Iêmen, por exemplo, que eu estou com a cartinha do Iêmen aqui,
Então o Iêmen é um país que está em guerra com a Arábia Saudita ainda, tem um cessar-fogo, vamos dizer assim, amarrado. Tem partes do território do Iêmen ainda na fronteira com o Omã, que não é ocupado pelo governo atual, que o governo não tem controle de todo o país, ele tem o controle das principais áreas, o atual governo do Iêmen, mas tem uma parte do território que ele ainda não controla, mas é um governo que está aliado no eixo da resistência, vamos dizer assim, junto com o Irã, com a Síria que caiu, mas com o Irã, com o Hezbollah, etc., e com a Palestina, né, com a resistência palestina. Então eles formam o chamado eixo da resistência na região, que é a resistência contra o quê? Contra esse avanço dos Estados Unidos, usando Israel como seu agente regional ali, dos seus planos geopolíticos. Né? Israel é um agente regional dentro do Oriente Médio dos planos geopolíticos dos Estados Unidos. Mais nada. Quer dizer, e tem a sua própria agenda, muito perigosa, né? Que é a história do grande Israel. E isso é interessante porque lembra a Grossdeutschland, né? Que era o slogan da Alemanha, que era a grande Alemanha. Então era aquela grande Alemanha que ia de um pedaço da França até dentro da União Soviética. Interessante. O projeto do grande Israel, que é Haaretz Israel, a ideia dele é o seguinte, é um reino profético, bíblico, que é totalmente mítico e fantasioso, que iria do Nilo, ou seja, do Egito ao Eufrates, ou seja, do Egito ao Iraque. Então quer dizer que eles querem toda essa região seria o Israel prometido. Então essa é a agenda do sionismo, é a agenda de Israel. E uma coisa que tem que ficar muito claro, Netanyahu não é uma aberração dentro do Estado de Israel. Netanyahu é produto de Israel. 85% da população israelense hoje apoia o genocídio em Gaza. Apoia o ataque ao Irã. Então Israel ele não é uma coisa aberrante que apareceu em Israel, esse cara é um louco. Tanto é que ele é o primeiro-ministro israelense que está há mais tempo no poder desde a fundação do Estado de Israel. E não deu golpe nenhum, ele é eleito. Porque a população o apoia e apoia suas políticas. Então a população israelense está, vamos dizer assim, apoiando o genocídio em Gaza ao continuar mantendo o Netanyahu como seu líder. Certo? Então isso é uma coisa que não ficou bem claro, talvez da outra vez, mas na verdade Israel tem um apoio da população israelense, né? O Netanyahu tem um apoio da população israelense. Né? Mas aí nós estamos aqui, ó, na beira do abismo, não é? Na beira do abismo. Na beira do abismo, porque dá para entender o que a gente está dizendo, né? Que os israelenses estão muito mais que o Estado de Israel, está muito próximo ao nazismo que destruiu 6 milhões deles mesmos, né? Sim. Mas não é isso. Calma, a gente precisa pontuar isso. Por quê? Porque a gente está falando desse sionismo. E a gente começou falando disso da outra vez. Esse governo, essa forma de pensar, essa forma de agir, é resultado dessa identidade construída pelo Estado de Israel, e na maioria das pessoas que fazem parte do sionismo e apoiam o sionismo não são israelenses de origem. São migrantes. São migrantes que têm essa, né, essa relação e acabaram se tornando, daí pela construção do Estado de Israel, esses judeus sionistas que fazem esse combate. Da outra vez, né, quando a gente começou, eu fiz questão de dizer que a gente não está aqui para criar sentenças. A gente está aqui para criar problemas mesmo. Né? Sempre problemas para se buscar, cada um buscar as suas verdades de fato e construir conhecimento. Então, tudo que está dizendo aqui, e nós somos completamente diferentes na maneira de pensar e estamos juntos no mesmo quadro, justamente para criar essa cartela de opções que o jogo nos coloca hoje. Certo? Tu ia falar, Peterson? Não, é assim, justamente nessa questão de problematização, né, que eu acho que é importante assim, a gente problematizar e sugerir que o pessoal busque o conhecimento, né? Uma coisa me passou pela cabeça, que era com relação a Estados Unidos, enfim, tudo isso que está acontecendo. Né? Quais são os interesses americanos, que foi os Estados Unidos, deixar bem claro que os Estados Unidos que atacou primeiro. Né? Então, assim, os Estados Unidos sempre atacaram primeiro. Tá tudo lá no quadro ali, o que o amigo ali colocou. Né? Iraque, Síria, tá aqui a cartinha do Iraque, deixa eu botar ali. Né? Iraque, Síria, enfim, os Estados Unidos sempre teve, das bombas atômicas, retomando ali, né? O único país que lançou bomba atômica na história da humanidade lançou bomba atômica para acabar
guerra, né, para mostrar, enfim, seu poder, foram aqui, ó, os Estados Unidos. O país que controla a bomba atômica, os outros não podem. Ele, só ele pode se armar e ter, né? Mas assim, qual seria, né, o verdadeiro interesse americano no Irã? E agora? E aí, gurizada, o que vocês têm a me dizer? A gente falou lá na questão do Iraque, né? O interesse em petróleo, a gente comentou até agora há pouco aqui a questão do Irã como um país ali onde atravessa ali a questão do petróleo, a questão de insumos. E aí, o que os Estados Unidos estão querendo? O que é o... Desculpa, já vou terminar. O que a OTAN está querendo armando tudo isso? Então, assim, o que está se aproximando? Ninguém começa a se armar assim do dia para a noite, assim, vamos se armar porque é o Irã que tem ocupado. É um trocadilho bom, né? O que a OTAN tá armando. Então, assim, a gente tem que começar a parar para pensar nesse tipo de conjuntura, né, para saber qual é o verdadeiro interesse que está lá no Oriente Médio. O Oriente Médio está ali, está quieto, está longe dos Estados Unidos, então deixa eles lá e vamos só abastecer. E aí, Sandro? Olha só, como rota comercial, a gente falou, aqui realmente prejudicaria a gente interromper essa rota comercial. Aqueles. Aquilo que falou, né? Que Israel nada mais é que o arauto americano. Quem mais hoje assusta a economia americana? Esses. E essa é uma rota comercial importantíssima para a China. Né? Onde vai bloquear? Vai bloquear no Estreito de Hormuz. E vai bloquear onde mais? No estreito de Bab el-Mandeb. Isso. Lá embaixo, em relação ao Iêmen. E aí, como é que fica? Como é que escoa, né? Como é que vai escoar aí? Eu acho que aí a cartinha da China é interessante. Tá, então vocês acham que seria interessante eles trocarem o sistema de governo do Irã para controlar todo o transporte marítimo da Oriente? Também. Para impedir. Ou Para não impedir dificultar, que né? alguém vermelho ali Isso. não conseguisse prosperar mais. Exato. O Corizado não vai poder pesquisar mais agora, cara. O Brasil vai ser ótimo, né? Aqui é O bem Brasil vai interessante. ser ótimo. Claro. Porque a China está aqui, né? Então a gente tem aqui a China. Nós temos o Paquistão, que é um aliado da China e também um aliado do Irã. E o Paquistão, não sei se tem cartinha do Paquistão aí, deve ter. Deve ter. O Paquistão, na verdade, é um aliado do Irã. Inclusive, quando teve o ataque e tal, de Israel ao Irã e depois dos Estados Unidos, o Paquistão ofereceu o seu arsenal nuclear em disposição, disse que estava à disposição do Irã caso o Irã fosse atacado com uma bomba nuclear, né? Enfim, são aliados, né? Por serem países islâmicos, muçulmanos, e há corredores aqui de gás, gasodutos construídos diretamente do Irã, do combustível iraniano, que atravessa o Paquistão. O Afeganistão estava em conflito com os Estados Unidos até pouco. Então, o que acontece? É um país que a infraestrutura não podia ser feita aqui. Então, era muito mais rápido fazer uma rota pelo Afeganistão. Só que pela dificuldade, eles construíram um caminho de gasoduto atravessando o Paquistão, que é um aliado da China e do Irã, e sai diretamente na China, entra diretamente na China. Fora isso, né, os gasodutos da Sibéria russa, e sai do norte em direção à China também. Então a China tem esses dois grandes fornecedores de combustível. A Rússia, sua aliada principal, e o Irã, um aliado muito importante para os chineses, né? O Irã, terceira maior reserva de petróleo do mundo. Da outra vez eu não sabia se era a quinta ou a quarta, é a terceira maior. Então nós temos a Venezuela, a Arábia Saudita, o Irã e a Rússia, com as 4 maiores reservas mundiais de petróleo. Então o Irã é essencial na região por energia, além de outros minérios que o Irã possui. E uma coisa interessante, que o Irã é um país que a gente pode olhar aqui no mapa, ele é todo ele montanhoso, né? Então ele é um país que ele tem uma fortaleza natural, toda a sua costa marítima aqui é protegida por cadeias de montanha, né? Então é uma guerra muito complexa e muito difícil de uma guerra ser levada contra o Irã, por exemplo, pelos Estados Unidos, da maneira como eles têm a sua doutrina militar. Então aí, para mim finalizar essa parte, só uma lembrança da questão da doutrina militar dos Estados Unidos. A doutrina militar dos Estados Unidos, ela tem 3 pilares. Primeiro, ataque massivo, ou seja, concentração massiva de forças. O que é isso? Muito soldado, muito equipamento em grande quantidade. Segunda coisa, evitar o cerco, evitar que essa grande quantidade de tropas seja cercada. E a terceira coisa da doutrina, garantir as linhas de suprimento e a segurança dessas linhas para essas tropas que estão ali. Então, essa guerra com o Irã está perdida para os Estados Unidos antes mesmo de começar. Primeiro,
Não tem como fazer desembarques aqui. Não tem. Porque são montanhas em toda a volta. Como é que eles vão conseguir infiltrar essa força aqui dentro? Só via paraquedas, ou seja, tropas aerotransportadas. Tem que jogar esses caras de avião lá dentro. Automaticamente, limita a quantidade de gente que eles podem mandar. Segunda coisa, eles têm 100 mil soldados no máximo em todos os países que eles têm base na região. Então eles só poderiam mobilizar no início 100 mil. O Irã tem uma população de 90 milhões de habitantes. Para um cálculo do próprio Pentágono, contra uma guerra contra um país que tem 90 milhões de pessoas, eles precisariam, para começar a brincar, entre 3 e 4 milhões de soldados. Eles têm 100 mil aqui no máximo, isso tremendo. Certo? Vamos dizer que jogue 100 mil caras de paraquedas aqui dentro. Automaticamente, a primeira coisa da doutrina já vai por água abaixo, que é a concentração massiva de força, não tem como. Segunda coisa, no momento que larga os caras aqui, já vai por água abaixo, a segunda coisa da doutrina, que é evitar o cerco. Esses caras vão estar cercados ali dentro. E aí, em seguida, vai para a banha a terceira pilar da estratégia militar americana, que é a suprimento. Eles vão ter que o quê? Lançar por aviões todo o suprimento que esses caras precisam. É impossível essa guerra. Para Israel e para Israel nem se fala, os americanos, muito menos para Israel. Então, o objetivo era realmente criar um distúrbio e um caos interno no Irã para que houvesse uma mudança de regime das vários grupos étnicos que tem dentro do Irã. O Irã tem vários grupos étnicos. Tem curdos, tem os baluches, que são aqui na fronteira com o Paquistão, tem os azeres, tem os persas, que é o grupo majoritário, mas tem árabes. Então a gente tem que fazer uma diferenciação, que o Irã não é um país árabe, é um país persa. Tem uma pequena parte da população que é árabe. Então eles queriam fomentar um levantamento interno dessas várias etnias e criar dentro do Irã um projeto Iugoslávia. Muitos aqui que são agurizados não vão conhecer o projeto Iugoslávia. A Iugoslávia era um país muito grande, que era a terceira maior economia da Europa, tirando a Rússia da Europa, e ela foi destruída e desmanchada em 7 pedaços, usando as questões étnicas que existiam dentro de cada província da Iugoslávia. Cada uma dessas etnias se tornou um país independente. Então só eu me estendo demais, mas já terminei. Pessoal, para ajudar, eu já me antecipei, eu vou deixar disponível para vocês também um mapeamento de todos os gasodutos, oleodutos disponíveis nessa área. Eu já pensei antes, né? Ele comentou ali sobre aquela estratégia ali da China. Vou conseguir achar um que mostre essas conexões. Também vou colocar disponível lá o mapa das etnias e das religiões também, que tem o pessoal a colocar. Então, meio que me adiantei. Tem a minha caverna lá, acho. O nerd sempre dá um passo à frente, né? Já pensando, vamos falar disso, vamos precisar disso, vamos precisar, tá? Porque ali que é pra assim, pacotão completo, pessoal. E achar tudo isso aqui no lugar só, não. Tem que achar GPT. Mas já é ralado aqui. E aí, galera, o que então a gente está falando aqui para os nossos telespectadores? O que a gente está falando? A gente está criando, por acaso, um revival da Guerra Fria? A gente está falando que os Estados Unidos têm tentado uma nova possibilidade de colonização desse território, que é o território onde está a maior concentração de petróleo, que é talvez a matriz energética predileta dos Estados Unidos ainda. É disso que a gente está falando? Será que a gente está construindo um neocolonialismo ou uma neo-Guerra Fria ou uma Guerra Fria 2.0? Porque o 2.0, né, que é um termo bacana, que já não é mais atual, né? A gente consegue ver na Guerra da Ucrânia. Dificilmente tem combate soldado a soldado, tudo online. E a nossa situação aqui agora, né, com as cartinhas que estão postas, a gente está vendo que existem algumas sociedades com alguma tecnologia, mas com muito território ainda analógico. Será que a sustentação do Irã... O Sandro fez uma crítica lá no início, né? E crítica não é falar mal, né? A gente precisa deixar claro isso, né? A crítica é sempre comentar sobre. Isso é importante. O Sandro fez uma crítica dizendo o Estado do Irã é um Estado teocrático. Hoje. E o Estado de Israel não é teocrático? Não. Não? Não.
porque ele é democracia, mas e o que move a democracia deles? Não é essa identidade? No momento que tu tem do teu território árabes, tem palestinos dentro do teu território, tudo é uma gama de pessoas ali, não pode ser um Estado teocrático. Mas aí a gente tem a Carta da Palestina. A Carta da Palestina é porque é o seguinte, dentro do Estado de Israel, a carteira de identidade do cara que é árabe ou palestino é diferente da do israelense. Tem lugares que ele não pode entrar. Então o que se fala muitas vezes é que Israel é um regime teocrático fantasiado de democracia. Porque, na verdade, o palestino, o direito a voto dele é reduzido, a representação partidária dos árabes dentro do parlamento israelense, que nem precisava estar o árabe ali dentro, eles tinham que ter o parlamento próprio, porque eles tinham que ter um Estado. E a resolução de 47 previa que Israel teria o seu Estado e essas outras terras que sobraram aqui era para ser futuramente o Estado palestino que eles iam ter que construir. E até então, Israel nunca deixou ser construído o Estado. Então, na verdade, as leis que tem dentro do Estado de Israel, a legislação israelense, de certa forma, ela proíbe várias coisas para o árabe, para o palestino, para o muçulmano e para o cristão também. Na verdade, tem vídeos na internet, o pessoal pode catar aí, de quando passam, que tem cristãos na região ali, os judeus gospem no chão. Está passando um cristão. Por quê? Porque ali eles não aceitam, na verdade, eles não reconhecem, né? A própria religião judaica, ela nega o cristianismo e nega também o próprio islamismo. Então, é uma religião que... com ideias supremacistas, vamos dizer assim, que o sionismo vai se aproveitar muito bem disso, vai saber jogar muito bem com isso, né? Então, talvez Israel tenha ainda tenha esse caráter teocrático no fundo, né, do seu Estado, justamente por ter um Estado de segregação, de muro, né? O muro do Trump, o muro do Obama, na verdade, e do Trump. Israel conseguiu tem fazer. Muro, né, também dividindo a Cisjordânia, um pedaço de Gaza e tal. Além do mais, essas leis, né, de casamento, que é diferente, a cidadania dentro de Israel é diferente. O cara que é israelense tem uma cidadania muito mais privilegiada do que o árabe. O árabe tem lugares que ele não entra, tem hospitais que não atendem ele. Né? Então, assim, é um Estado que muitas pessoas afirmam que é um apartheid do século XXI, que era o apartheid lá na África do Sul. Ou seja, o apartheid na África do Sul, né? O apartheid que restou no mundo hoje é o apartheid realizado pelos israelenses contra os palestinos na faixa de Gaza. Mas deixa eu provocar de novo, porque dentro do Irã, né, a gente viu agora 12 dias de guerra, e dentro do Irã, mesmo com todos esses ataques, foi jogada a sementinha que floresceu no Iraque, da galera pegar as bandeirinhas e vamos lá, democracia, America Way of Life, mas no Irã não colou. No Irã não colou. E aí, será que não é essa crítica para o Estado teocrático, tanto de lá quanto de cá, não é desse vício nosso, que a América a gente é livrão e a gente não tá carregado do American Way of Life mesmo querendo ser canhotinho? Para não ficar falando só eu. Na verdade, no Irã teve manifestações desde o início de pessoas indo para a rua apoiando o governo e pedindo retaliação, né? Uhum. Então a gente viu muita gente, né, cobrando da autoridade. Na verdade, a preocupação grande das dirigentes do Irã era não parecer fraco perante a população. A população queria violência, ela queria sangue, né? Então, na verdade, ela cobrava do governo uma resposta dura a Israel. Israel, a gente vê uma questão interessante, uma questão muito interessante, que Israel teve que fechar todas as saídas por causa que 25 mil pessoas, a maioria dos cidadãos israelenses tem dupla cidadania, justamente porque a gente está falando do sionismo, e eles não são dali. Tem gente que é russo, passaporte israelense, norte-americano, passaporte israelense, passaporte francês, brasileiro. 25 mil pessoas tinham pedido para largar. Pediram para sair. Foram para o aeroporto correr para comprar passagem para sair fora. Netanyahu mandou fechar, antes mesmo do Irã começar os seus ataques ao aeroporto Ben Gurion, mandaram fechar as saídas, não deixar ninguém sair de Israel. Na verdade, então, mostra que as pessoas sendo presas lá dentro justamente para serem usadas como escudo humano. Teve uma reportagem da BBC que perguntaram para o general esse de ponta que responde para a TV por que os quartéis e os pontos estratégicos de guerra de Israel ficavam a 450 metros de hospitais e escolas. Dentro da cidade, né? Porque, né,
Teoricamente, se é um alvo, né? Então tu bota longe daquilo que tu quer proteger, né? Ou tu te protege naquilo que não é para atacar, né? Então essas são as condições, claro que provocações e que opiniões diversas que a gente está trazendo. Vou retomar. Sem esquecer, Ah, quando tu tem um território desse tamanho, se botar uma terra 1 quilômetro, outra mais 1 quilômetro, acabou o território. Tem um território do tamanho do Estado brasileiro. pode ser, Esqueça. pode ser, pode ser. Esqueça. Volta à provocação da Guerra Fria. Esse bloco de ataque pode ser que não tenha nada a ver com ninguém. Não é o Irã que nós queremos atacar, não é bomba atômica, não é nada, não é porque Israel é sionista. Não, não, não. Não é nada disso. É uma defesa do capitalismo versus Pensa o que agora? E aí? o socialismo De mercado. 2.0. O socialismo 2.0. Mas, E agora? rolou um negócio legal que eu vi assim, ó, eu tô vendo alguns vídeos na internet, perguntas das pessoas, e alguns apavorados assim, ó, mas não pode ser tudo isso, a destruição de vários países, fortificação, só por causa do petróleo. Vai mover um monte. Né? A pergunta que, tem vários fazendo essa pergunta, né? O pessoal que não se aprofunda e tal. Será que todo esse movimento dos Estados Unidos é só por causa disso? Vale gerenciar isso a custa de 7, 8, 9 países, tantos países, Revelou bem mais pro Shark. né? Ou não, nada de, ou tem uma outra coisa que a gente não está enxergando por trás, além disso. Mas isso aí vai ter que ficar para o nosso próximo episódio. Já bateu o sinal, a gente tem que ir para a sala de aula. Acompanha a gente, vai estar disponível todo o material. A gente volta com essas propostas de jogos de tabuleiro com vida real e tentar construir, proponham nos vídeos, chama a gente nas nossas contas pessoais, nas salas de aula, para a gente construir esse conhecimento diferenciado, essa forma de pensar a geopolítica, a nossa vida, né? E jamais esqueça, né, que não é uma guerra lá no lugar que eu nunca vou. Essa guerra poderia ter impactado ou vai impactar no preço da comida da gente. Ela vai impactar na liberdade da gente. Ela vai impactar na forma da gente viver. Então, todo mundo, nós vivemos em um mundo globalizado, embora nós sejamos condicionados a pensar que somos únicos e individuais, que a gente toma decisão por nós mesmos. É isso. Tem mais alguma fala, alguma coisa, pessoal? Só lembrar o pessoal, a gente faz a nossa parte, mas a parte de vocês qual é? Entra no canal, segue o canal, curte, compartilha, deixa pergunta lá. Não entendeu alguma coisa que a gente falou, ficou uma coisa que não ficou bem clara, algum dado que vocês querem esclarecer, deixa a pergunta lá, a gente responde na mesma hora que a gente conseguir, quando a gente enxergar a pergunta, a gente já responde. Curte, compartilha, faz esse conteúdo viralizar. Faz, pesquise, estude e retorne para nós. Vamos ver, é isso, não é isso? Discutir. Por favor. Eu só queria colocar assim, mas eu não. Onde é que tá isso? Não achei. O tio Alex tem um blog. Propaganda no negócio. Lá dentro, vocês acharam, não é desculpa, eu não achei. Não, tá lá. Eu tô forçando o pessoal a entrar. Se tem alguém que precisa ser seguido, se tem alguém que precisa ser seguido por quantidade de conteúdo produzido na internet, é o Alex. A gente fala bastante, mas o Alex produz sem parar. Procura o blog. O pessoal pode entrar via o portal joabrasil.org para pegar, ou via a sala de aula do Google Class mesmo, eu coloco lá, que é para não ter desculpa de não conseguir acessar. Basta entrar, o link está lá prontinho, é só clicar e entrar. Depois assinar de preferência, né, o canal e ficar conectado. Vamos crescer juntos. Beleza? Valeu, pessoal. Peterson. Só para dizer que eu cheguei aqui hoje, assim, só para ver, enfim, acabei participando, assim, foi muito bom, muito legal estar junto com os colegas aí, aprender, né, e poder compartilhar alguma coisa. Então, assim, foi muito legal a experiência, gostei.
precisar nas próximas, estou aí para ajudar. Não vai ser nas próximas, tu já tá e a gente pretende